Fala galerinha, professor Sérgio na área e hoje a gente fecha o nosso ciclo sobre o continente americano falando um pouquinho sobre a nossa querida América do Sul. Então fique ligado porque a gente está começando. Bom galera, vamos falar então do subcontinente sul-americano, começando como fizemos nas outras partes, apresentando os países que compõem esse subcontinente. No caso aqui, a gente começa com Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. Esses são os países. E a Guiana Francesa? A Guiana Francesa é um território ultramarino da França. Isso significa que é um pedaço da França na América do Sul, inclusive tendo o francês como língua oficial, é óbvio, utilizando o euro como moeda e fazendo parte também da União Europeia. Como eu falei, é um pedaço da França na América do Sul. Bom, gente, apresentados os países, vamos ver como é que a gente regionaliza o subcontinente. Então aqui eu tenho um mapinha com as sub-regiões da América do Sul e vamos começar aqui, ó, pela chamada América Andina. E por que América Andina? Como o próprio nome diz, a gente tem aquele conjunto de países que estão presentes na extensão da Cordilheira dos Andes. Temos também a chamada América Platina, que é formada pelos países que estão ligados pela bacia do Rio da Prata. Temos aqui, ó, no norte, as Guianas, formadas por as duas Guianas e o Suriname, e onde a gente vai encontrar o chamado Planalto das Guianas. E temos também o nosso país, o Brasil, que ocupa a maior parte do subcontinente, fazendo fronteira com quase todos os países, à exceção do Equador e do Chile. E aqui a gente tem uma outra forma de regionalização, que é o chamado Cone Sul. Cone Sul pelo próprio formato triangular ou, né, semelhante a um cone, parece uma casquinha de sorvete que a gente vai ter aqui formada pelo Chile, Argentina e Uruguai. Em algumas obras ou em alguns momentos a gente vai ver menções ao Cone Sul, incluindo o Paraguai e incluindo também o Brasil. E aí a gente passa agora a falar um pouco das características naturais do subcontinente sul-americano, a começar pelo relevo. A gente tem aqui três grandes formações de relevo, uma delas com altitudes bastante elevadas, podendo chegar a além de 6.000 metros, que é o caso da Cordilheira dos Andes, que está aqui, ó, cortando toda essa faixa próxima ao litoral pacífico. Aliás, quando a gente fala dos limites da América do Sul, a gente está falando de Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Mar do Caribe. Então a gente tem a Cordilheira dos Andes se estendendo desde lá da região próxima ao Mar do Caribe até o extremo sul do Chile. Temos também os planaltos residuais aqui do norte da Amazônia e os planaltos e serras que a gente vai encontrar no leste, dentro do território brasileiro. E também algumas regiões de planícies, em especial aquelas que formam ou que são formadas por grandes bacias hidrográficas, por grandes bacias sedimentares. No caso, a maior delas, a bacia amazônica. Aqui, ó, como eu apontei naquele mapa sobre a América Platina. Então tá aqui, ó, essa é a bacia do Rio da Prata e aqui já na Venezuela a gente tem a bacia do Orinoco. E só para representar um pouquinho dessas formações que predominam, que são essas formações de maiores altitudes, esses planaltos, e no caso aqui é a Cordilheira dos Andes, a gente tem uma imagem maravilhosa da Chapada Diamantina, que é um dos lugares mais bonitos que a gente tem aqui no Brasil, e aqui a cidade de Santiago, capital do Chile, com a Cordilheira dos Andes ao fundo, numa imagem bastante bonita, que seria mais bonita ainda se a gente não tivesse essa camada de smog aqui, que numa outra aula, quando a gente estiver falando sobre clima, eu vou explicar o que significa. Então,
tá aqui dois exemplos dessas formações predominantes da América do Sul, que são as formações de planaltos, de altitudes mais elevadas. E aí passamos a falar rapidamente sobre vegetação. A gente vai perceber que há um predomínio aqui em toda essa porção norte das extensões da floresta amazônica. A gente tem também toda essa faixa litorânea do Brasil, a área de domínio de Mata Atlântica, que infelizmente sua maior parte foi devastada pela ação humana. E aí, nesse caso, o que a gente vai encontrar em verde são as formações de florestas tropicais e equatoriais. Em branco, nós temos toda uma área que aqui é chamada de formação de savana. A gente está falando do cerrado e também incluindo nesse tipo de formação a caatinga, que vai ser encontrada no sertão nordestino dentro do território brasileiro. Temos aqui as pradarias, que são os campos, também conhecidos como pampas, que se estendem aqui por esse território do sul do Brasil e também do Uruguai e parte da Argentina. A vegetação mais característica de altitude que a gente vai encontrar ao longo da Cordilheira dos Andes, e vamos encontrar também as florestas do tipo temperadas. E aqui no Brasil a gente pode usar como exemplo de floresta temperada toda aquela parte de mata de araucária que a gente encontra no sul do país. Engraçado, né? Que eu falo do sul, eu já aponto para baixo porque eu já estou aqui visualizando o mapa, então eu já aponto rapidamente para baixo. É mania mesmo que a gente tem de pensar no mapa com essa relação norte-sul. Então já apontei para baixo para falar do sul do Brasil. Então aqui em azul a gente vai encontrar essa formação de floresta de clima temperado. E também temos as áreas desérticas, tanto aqui no sul da Argentina com clima mais frio, e temos o deserto do Atacama cortando boa parte do território chileno. E aí, nesses dois casos, a gente não tem lá grandes formações de vegetação. Bom, aqui alguns exemplos. Floresta amazônica, primeiro caso aqui, essa floresta de altíssima biodiversidade. O exemplo que eu dei de mata de clima subtropical, de clima temperado, aqui a gente tem umas araucárias. Aqui, ó, os campos ou pampas, né, formados basicamente por essa enorme extensão de gramíneas, né? Temos aqui uma floresta do tipo tropical úmida, que é bem a cara da nossa Mata Atlântica, que no cantinho a caatinga e abaixo o cerrado. Então, eu tenho aqui alguns dos ambientes que foram apresentados, ou melhor, localizados naquele mapa sobre a vegetação. Seguindo em frente, a gente vai falar da fauna, mas só para ilustrar que toda essa vegetação que a gente vai encontrar tão diversa ao longo das várias partes do subcontinente sul-americano, ela vai ter também uma fauna muito rica, com várias espécies de macacos, com no caso aqui, os felinos como a jaguatirica, como a onça pintada, gato do mato. Nós vamos encontrar também o peixe-boi, né, na região amazônica, ali na bacia amazônica. Vamos encontrar as lhamas, que são tão características da região andina. Então a gente tem também aí, em termos de fauna, uma diversidade muito grande em todo esse subcontinente. Já em relação ao clima, eu acho que vale a pena a gente pensar rapidamente aqui em quais seriam os principais fatores que influenciariam os tipos climáticos que a gente encontra na América do Sul. Então, eu acho que tudo começa pela própria latitude. A gente vai perceber, olhando aqui, que a maior parte do subcontinente vai estar ao sul do Equador. Então, o que a gente vai ter aqui como principal influenciador do clima é a latitude, até porque o subcontinente sul-americano tem uma extensão maior que vai de norte ao sul. Então, a gente tem a maior parte das terras aqui nessa área de climas
equatorial e tropical. Então, essa vai ser a predominância. O clima tropical vai estar presente na maior parte do subcontinente, o clima equatorial em toda essa faixa aqui, próximo, é óbvio, próximo ao Equador. Vamos ter climas de altitude, de frio de montanha também, bem claro e bem óbvio em toda a extensão da Cordilheira dos Andes. Vamos encontrar os climas que eu já citei ainda agora, os climas áridos, tanto aqui, né, nessa parte da Argentina quanto no deserto do Atacama, no Chile. Também o nosso já famoso e N vezes citado semiárido do sertão nordestino. O clima bastante úmido e frio aqui, ó, no extremo sul do subcontinente, mostrando que, além da latitude, a gente também vai ter a altitude, as correntes marítimas, a continentalidade em certa parte aqui do território brasileiro e também as massas de ar como os grandes fatores influenciadores do clima na América do Sul. Bom, sobre a população, aí a gente tem que pensar no seguinte: como todo o continente americano, América do Sul também vai ter uma formação de população multiétnica. Sendo que em alguns países, como é o caso do Brasil, a gente vai ter uma presença muito forte do afrodescendente, que no Brasil vão ser aí subdivididos em negros e pardos, mas no final das contas todos são descendentes dos africanos escravizados que foram trazidos para cá. Nós temos os povos nativos e também os brancos europeus que colonizaram todo o subcontinente, aliás, todo o continente americano, e a composição de população vai ser feita basicamente, em quase todos os países, feita basicamente por essa miscigenação entre os três grupos: os nativos, os africanos escravizados e os colonizadores brancos. E daí a gente tem uma composição de população que faz com que em cada um dos países seja possível nós encontrarmos pessoas com aparências mais próximas dos ameríndios, como é o caso aqui, ó, nesse grupo de argentinas, onde a gente vai encontrar desde as peles mais claras até os rostos mais puxados ali, mais próximos dos ameríndios. Nós temos os indígenas, negros e vamos encontrar inclusive pessoas brancas. Um exemplo aqui, ó, coloquei, né, o branco de branco, o nosso grande Papa Francisco, que eu pessoalmente chamo de Chicão, sou um enorme admirador desse cara aqui. E uma imagem que eu fiz questão de botar aqui por considerar que ela é muito representativa dessa nossa formação étnica, principalmente no Brasil, que é esse grupo de bancários aqui, ó, em protesto por uma maior contratação de negros e negras nos bancos. Achei muito interessante isso, porque primeiro por nós termos brancos e negros e pardos aqui, mas também pelo próprio protesto refletir bastante de algo que nós precisamos pensar, precisamos o tempo todo refletir a respeito, que é uma população majoritariamente afrodescendente, mas que tem pouco espaço dentro da sociedade, que é algo que vai se repetir na maioria dos países onde os descendentes dos colonizadores acabam tendo a primazia dentro do espaço econômico em cada um desses países. Bom, e aí a gente já parte, como sempre, para atividades econômicas que não podem ficar de fora em nenhuma dessas aulas. E quando a gente fala em atividade econômica na América do Sul, a gente vai falar de indústria, de agricultura e pecuária e também da mineração. São as principais atividades que a gente vai encontrar aqui no nosso subcontinente. A indústria é bastante focada numa indústria de bens de consumo, várias fábricas vindas de países mais desenvolvidos, vindas de países centrais, isso desde os anos 50, primeiro com o intuito de produzir
e aproveitar os mercados internos mais proeminentes que existiam aqui, já que a gente tem 3 países emergentes, que hoje são considerados emergentes no subcontinente, o Chile, o Brasil e a Argentina, e esses foram os principais países a receberem essas plantas industriais. O Chile se destaca também por sua mineração, assim como a Bolívia, assim como o Brasil, a Venezuela. Então a mineração está muito presente, e em termos de mineração a gente vai ter desde o minério de ferro, o carvão, o chumbo, o zinco, o ouro, o diamante, até petróleo e gás. Então há uma diversidade enorme de recursos minerais que podem ser extraídos desse território sul-americano. E falando dessa atividade agropecuária, a gente tem uma produção que vai estar muito presente na Argentina, no Uruguai, no Brasil, e que está muito associada à criação de bovinos, suínos, ovinos, equinos, aves e a uma agricultura mecanizada, visando, acima de tudo, os mercados externos. E aqui a gente tem alguns gráficos e números da economia, né? Botei aqui o conjunto dos países emergentes e mostrando aqui, né, os que se até de incluir, ó, nesse mapa está incluindo o nosso vizinho Uruguai nesse grupo de países emergentes, porque eu ia me esquecer do Uruguai, ô vacilo. Junto, como eu falei, com o Brasil, Argentina e Chile, temos aqui a posição dos países no ranking das economias mundiais. Em 2018, o Brasil se encontra aqui, ó, em 9º lugar, sendo que em outros momentos da nossa história nós chegamos à 6ª posição, mas, né, essa estabilidade, tanto econômica quanto política, não é muito uma característica dos países sul-americanos. Há uma forte influência, tanto econômica quanto geopolítica, vinda do exterior, em especial da América do Norte, e que está muito relacionada à presença de todas essas empresas dentro do nosso território, atuando no nosso território, o que faz com que tanto a nossa política quanto a nossa economia, acima de tudo a nossa economia, seja tão influenciada por tudo que acontece lá fora. E aí o resultado disso é uma enorme instabilidade. Fechamos por aqui e, para encerrar, como sempre, o nosso grande finale com o exercício de revisão e aquele momento em que você, que é meu aluno, vai pegar o seu caderno e vai começar a cair dentro dessas questões que estão aqui. A primeira delas vai perguntar o seguinte: a Guiana Francesa pode ser considerada um país? Justifique sua resposta. Tranquilinha, facinho, tá lá no início do vídeo. 2. Quais as principais regiões de altitudes elevadas da América do Sul? 3. Quais as maiores bacias hidrográficas desse subcontinente? 4. Qual o tipo climático predominante da América do Sul? 5. Qual a composição básica da população sul-americana? Aqui eu estou falando do quê? Daquele tripé, aqueles 3 grupos que, a partir da miscigenação, deram origem a toda essa diversidade étnica que nós temos na América do Sul. 6. Quais produtos se destacam na atividade agropecuária do subcontinente? Aí eu estou falando da produção agrícola e da criação animal. E 7. Aponte os países emergentes da América do Sul. Tranquilo? Facinho. Então eu vou parando por aqui, já desejando a todos vocês que tenham muita saúde, tomem todos os cuidados com vocês e seus familiares. Um beijo, um abraço para todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.